Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, um programa feito para você e para sua família. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer às igrejas irmãs que apoiam também este programa e desejamos que Deus abençoe profundamente você agora através da mensagem que teremos. Vamos basear esta mensagem em Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A justificação pela fé é uma das verdades centrais do cristianismo. O próprio reformador Martinho Lutero chegou a dizer que com esta doutrina a igreja fica de pé. Sem ela, a igreja entra em colapso. A justificação pela fé foi a doutrina básica e essencial que a reforma protestante trouxe à tona, porque naquela época se pregava que o homem pode ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, e o homem então podia fazer alguma coisa para merecer a sua salvação. Esta verdade bíblica foi então trazida de novo à pauta da igreja para ensinar que nós não somos salvos por quem nós somos ou por aquilo que fazemos, mas somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz e aplicou a nós. E recebemos esta obra da redenção de Cristo pela fé. O que de fato é justificação? Este é um ato legal, este é um ato forense. A justificação não é feita em nós, mas fora de nós. Ela é uma decisão de Deus, lá no tribunal do céu, quando Deus então declara justo aquele que confia e crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando você reconhece que você é um pecador, quando você reconhece que você não pode salvar a você mesmo, quando você reconhece que Deus puniu o seu pecado no seu Filho lá na cruz, e então Deus, em virtude da justiça do seu Filho, imputada, colocada na sua conta, declara você justo. Declara você quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Isso significa que não tem graus na justificação. Nenhuma pessoa é mais justificada do que outra. Mesmo que você tenha acabado de crer nesse momento no Senhor Jesus Cristo, você é declarado justo diante do tribunal de Deus e está tão justificado quanto a pessoa mais piedosa que tem anos e anos de caminhada com Deus. Então, a justificação não é pelas obras, não é pelas obras da lei. Pelas obras da lei ninguém pode ser declarado justo diante de Deus. Mas a justificação é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já entregou sua vida a Jesus? Já se arrependeu dos seus pecados? Já está consciente de que você não pode salvar a você mesmo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religião, pelos seus predicados morais? Nenhum esforço que você porventura venha a fazer é suficiente para levar você ao céu. Pelas obras, o homem é condenado, porque a Bíblia nos informa que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você se torna culpado da lei inteira. Isso porque o padrão de Deus para você entrar no céu é perfeição. E você e eu não somos perfeitos. Portanto, os nossos pecados merecem o julgamento divino, o juízo divino. É por isso que a Bíblia diz que todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. E quando o homem comparecer perante o tribunal de Deus, diz a Bíblia que os livros vão ser abertos e vão ser julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. Naquele dia,
o grande dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós, nossas palavras, nossas ações, nossas omissões e até mesmo os nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Quem de nós nunca pecou com a língua? Tiago chega a dizer que se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão. Mas nós tropeçamos. Nós falamos palavras que não deveríamos falar, palavras torpes, palavras indignas, palavras cheias de ira, palavras que denigrem a vida do próximo, que desonram a Deus. E nós vamos dar conta no dia do juízo por todas essas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas obras, aquilo que fizemos publicamente e aquilo que fizemos secretamente, aquilo que os olhos do mundo contemplaram e aquilo que fechamos a porta e apagamos a luz para ninguém ver. Mas Deus é onisciente, seus olhos são como chamas de fogo e ninguém pode esconder nada daquele que é o Deus onisciente. Pecamos por omissão. A Bíblia diz, se você sabe que deve fazer o bem, não faz. Nisso você está pecando. Todos nós pecamos por omissão, deixando de fazer aquilo que deveríamos fazer. Mas ainda mais, pecamos por sentimentos, pensamentos e desejos. O tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. Passam pela nossa mente milhares e milhares de pensamentos e desejos todos os dias. Muitos deles teríamos vergonha de contar ao amigo mais próximo. E no dia do juízo, vamos ter que prestar conta também por esses pensamentos sujos, por esses desejos malignos, por esses sentimentos que estão na contramão da santidade e do amor. Fica claro, portanto, que por esses quesitos e por esses critérios, ninguém é capaz de passar pelo pente fino do juízo de Deus. É por isso que Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Pelas obras da lei nós seremos condenados, porque a lei suscita o pecado e o salário do pecado é a morte. Então, como é que você pode ser justificado diante de Deus? Na verdade, o que você não pode fazer, Deus fez por você. Deus mandou Jesus, o seu Filho, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. E quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento não havia beleza em Jesus. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. E Deus puniu no seu Filho os seus pecados. Agradou ao Pai moer o seu próprio Filho naquela cruz, condenando no Filho os pecados que deveria condenar em mim. Então, quando você que é injusto, olha para Jesus o justo e crê nele como seu Salvador e Senhor, Deus declara você justo ao colocar na sua conta a justiça do seu Filho, porque o seu Filho pagou os seus pecados naquela cruz do Calvário. E quando você crê em Jesus, Deus declara você justificado e já nenhuma condenação a mais para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a gloriosa verdade da justificação pela fé.